Meu Brasil, como estamos vocês? Tudo bem? Boa tarde a todos os meus internautas que estão aí de plantão no canal Educação. Estou falando aqui dos estúdios, viu? Diretamente da capital Piauí. Estou falando do melhor e maior estúdio de produção, edição e divulgação de aulas. Hoje é que dia, hein? Hoje é 26 de outubro de 2022, às 16 horas e 22 minutos, cravados aí na tua timeline. Estamos mais uma tarde com aula de redação para alegrar a vida de vocês. Já fizeram a pipoca? Quem está aí em Baixa Grande do Ribeiro pode, viu, fazer um lanche diferente, assistindo aula da gente, comendo pipoca e tomando suco de acerola, que possivelmente deve ter muitas aí nos quintais de vocês. Germênia, Pimenteiras, tudo bom com vocês? Meu abraço. Participa com a gente, deixa aí um recado, não é? Faz com que a gente se sinta aí na sala de aula realmente, aí nesse interface, nesse link, nessa ponte entre aluno e professor. Professor mediador, uma boa tarde para o senhor também, para a senhora que está aí conduzindo os trabalhos. Eita, mas que o chat trabalhou hoje aí, rapaz. Nas aulas anteriores, estávamos no intervalo, não é? Agora voltando para mais 2 aulas nesse segundo tempo. E iniciar, claro, o período da noite. Por quê? Porque aqui não para. Não para, não para, não para, não. São 3 turnos. Hoje nós vamos fazer uma pegada que é uma espécie de revisão, tá, dos gêneros que a gente possivelmente já trabalhou lá para o início do mês, ou final de setembro, que é justamente os gêneros resenha, reportagem, não é? Ensaio, não é isso mesmo? Ensaios, isso. Temos que trabalhar esses gêneros, pessoal, para que a gente vá embasando o nosso teor e nosso arcabouço argumentativo. Sem leitura, sem conhecimento de gêneros, a gente também não fortifica, fortalece o nosso arcabouço argumentativo. Pensando nisso, a gente passeia em cima desses gêneros como espécie de análise textual para possível e posterior produção. Beleza? Quero também fazer o registro de que nós estamos a 17 dias do Enem. Vocês, primeira série, devem estar tranquilões ainda, porque não são treineiros, não quiseram ser, mas muitos são, professor. Muitos são treineiros. Meu filho faz a primeira série, tem 16 anos, ele já é treineiro esse ano. Então é possível sim que você seja treineiro, para que você já possa se acostumar e perceber como é que se engendra essa grande prova, dia 13 de novembro, prova de linguagens humanas, mas a redação. E dia 20, prova de matemática, beleza? E as outras áreas da natureza. Vamos nessa, vamos juntos. Vem com a gente, vamos trabalhar. Pegando aqui os nossos slides, que possivelmente a TV vai nos ajudar. Nós temos aí como objeto do conhecimento hoje, caracterização do campo jornalístico midiático, viu, galera? Nós não podemos ficar de fora dessa. É nesse universo jornalístico midiático que nós vamos buscar a maior parte do arcabouço teórico, metodológico e argumentativo nosso. Deixa o teórico metodológico para a vida acadêmica, é só a maneira de falar. Não vejo... chega a vir ao meu cérebro quando o professor dizia lá, de ensino orientado. Arcabouço teórico metodológico. Aqui não, é o arcabouço argumentativo somente. A gente lê justamente para isso, para que a gente possa fortificar nossos argumentos. E nesse universo aí tem demais. Só resenhas, só ensaios, só reportagem? Claro que não. Charge, tirinha, cartoon, notícia. São muitos os gêneros, não é, que a gente vai buscar aí nesse universo jornalístico. Beleza, pessoal? Meme. O midiático tem meme. Não pode ter no jornalístico, mas no midiático tem meme. Não é? Que é um novo de gênero ressurgido aí. Tirinha, tirinha. No midiático tem tirinha, no jornalístico tem tirinha. No jornal impresso é natural.
Textos argumentativos são textos de posicionamento crítico, logo porque a banca vai medir em você isso aqui, ó. A criticidade. Que banca, professor? Qualquer banca, examinadora de concurso. A criticidade, em especial o Enem. E, claro, o teu professor também. Teu professor de redação, teu professor de história, filosofia. Ele vai passar para ti um trabalho e ele vai querer mensurar a capacidade tua de ter posicionamentos críticos. Diferentemente daquele aluno que vai apresentar um seminário, se escora na parede e fica lendo com a cabeça baixa. Aí não rola, né, galera? Não rola. Aí não dá. Temos que nos posicionar criticamente. E se falando de cartoon, tirinha, charge, falou em Kelvin, falou em Mafalda, não é? Falou em criticidade. São crianças, em especial a Mafalda, que por trás dela o seu autor, o seu produtor, o Quino, que faleceu ano passado, se eu não estou enganado, início do ano passado. Ele é o autor argentino desta figura, não é? Desta criança chamada Mafalda, que os livros de português agradecem as enxurradas de tirinha que vem. Mãe, posso dizer que a sopa é uma droga? Hein? Que é a porcaria mais imunda que eu já comi na vida? Ou a crítica construtiva te incomoda? Aí a Mafalda jogou um pouco mais pesado, né, por conta do uso das palavras, mas ela ainda faz ao final a crítica construtiva. Ela tem a noção de que a crítica é construtiva. Mas um dia desse, nessa semana mesmo, eu estava ouvindo de um professor, amigo meu, nenhuma crítica, professor, é construtiva. Toda e qualquer crítica nos destrói por dentro, nos deixa acabado, né, não livramento. Mas eu não concordei muito não, cara. A expressão a força da expressão crítica construtiva é justamente para ir de encontro àqueles que acham que estão arrasando, que estão fechando, que é o último biscoito do pacote, por aí vai. Por mais impecável que sejamos, por mais perfeito, entre aspas, viu? Aqui eu estou usando até uma hipérbole que não tem perfeição humana. Por mais corretos que sejamos, sempre há algum deslize, porque é próprio da natureza sermos falhos. E a mãe dela poderia ter feito sopas deliciosas, né? O problema aí deveria estar na Mafalda, ou nas crianças, de um modo geral, que não gostam de sopa, né não? Não comem sopa, não comem legumes. Sopa, não comem alface, não comem, tem nojinho. No entanto, a crítica tem sempre um caráter construtivo. E pode ter um caráter negativo. Em ambas as situações, a isonomia de quem escreve é importante para a credibilidade do leitor e a seriedade do gênero. Em se tratando de redações, se tua crítica é feita e bem elaborada, tu vai evitar zombarias. Zombarias no texto não é uma crítica saudável. Então, segue o jogo, faz do jeito que a gente está te ensinando. Embasa-te em críticas que são baseadas em teóricos, comparações, exemplos, que aí teu texto fica com um arcabouço crítico bem massa. Agora, se tu zomba de objetos, coisas, pessoas, STF, leis, se tu zomba do próprio certame, então tu está demonstrando uma negatividade como gente, como pessoa. E isso não é só na redação, não. Isso é na vida. Se você souber falar com jeitinho com alguém que não vai bem, se você chegar com arrogância, pode ser que você não consiga nada. Mas se você chega com maturidade, com o princípio da isonomia, de não puxar saco nem de A e nem de B, e fazer uma fala saudável, madura, agregadora, com certeza essa pessoa vai te escutar. Então, isso é chamado de crítica construtiva, que é para construir a pessoa, beleza? E não para destruí-la, e não para deixar ela se sentir no charco, no esterco. Isso não se faz. Não é mesmo, minha diretora Janaína? E cuidado com os deslizes, com as quedas, né? Aquela jovem ali caiu por trás do repórter ao vivo, ele só fez virar um pouquinho as costas. Luana, mostra aí para a galera no ouvinte. Aí é o meme que a professora Idalen Pinheiro colocou para a gente aí. Às vezes ela faz o slide, a gente divide turma de primeira série, ela colocou esse meme aí, legal.
Reportagem, pessoal. Reportagem está no universo jornalístico, todo mundo sabe disso, e ela se difere um pouco da notícia por conta da extensão, né? E também do teor subjetivo que o repórter pode estar colocando ali na reportagem. Enquanto que a notícia, ela é mais curta, mais objetiva, centra-se somente no referente do ocorrido, sem nenhuma explanação, sem nenhuma entrevista, sem nenhuma opinião de ninguém. A notícia, ela tem esse teor mais objetivo. Gênero textual jornalístico de caráter dissertativo expositivo, não é? A reportagem ainda acrescentava mais. Há trechos que são narrativos também. Pode haver trechos narrativos dentro da reportagem, assim como a notícia é eminentemente narrativa. Tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. Ela pode ser escrita, pode ser falada, como é o caso desse senhor aqui, está fazendo uma reportagem falada e, ao mesmo tempo, televisionada, documentada. Aqui, gente, nasce muitos documentários. Eu amo documentários. Estou acompanhando um agora na Netflix, que é o documentário sobre como é que se deu o roubo em 2005 do Banco Central, em 5 de agosto. Então, eu gosto muito dessa coisa de como é que se deu os roubos a bancos, né? Porque a gente tem em dois lados, o grande aparato tecnológico de segurança e a grande expertise daquele que se propõe a roubar uma instituição que tem muito dinheiro e que pode investir muito na sua segurança. Então, isso me atrai, essa tentativa. Mas nada a ver, viu, pessoal? Não é uma apologia a roubo de jeito nenhum. Não roube nem sequer uma caneta, viu? Não surrupie nem sequer uma caneta do colega. Isso é feio, é nojento, é antiético e imoral. Hã? Banco Central, somente. Digitar Banco Central na Netflix, tu vai encontrar. Fantástico. Fantástico é uma grande revista semanal. Na verdade, ela é uma revista eletrônica semanal. Lá no Fantástico e em outros jornais, a gente pode estar encontrando e se atenando de muitas coisas, né? Inclusive, pode haver temas que caiam no Enem. Interessante que esse último tema aí, Luana, que foi invisibilidade, não é, e registro civil, como forma de atingir a dignidade humana, eu fui fuçar, fui procurar nos meios midiáticos o que tinha ocorrido. Você acredita que em junho do ano anterior tinha passado uma reportagem completa, né, sobre as pessoas que são invisíveis lá no portal R7. Completona a reportagem, não é? Sobre as pessoas que são invisíveis no Brasil. Aí eu fiquei de antena ligada, rapaz. Pode ser que algum tema que ninguém está apostando já possa ter existido alguma reportagem. E o Enem gosta disso. De, sei lá, quem sabe os seus examinadores, um dia feliz assistiu, chegou de manhã, foi para o expediente trabalhar lá no INEP, que é o Centro Anísio Teixeira, que faz as nossas provas, não é? Disse assim, rapaz, que tal a gente trabalhar nessa pegada aqui, essas pessoas, quem sabe, pode ser que seja assim. Eu só fazendo a suposição, mas é claro que não. É claro que a galera se reúne, não é? Tratando de temas que eles possivelmente acreditem que vai dar uma visibilidade muito grande ao certame. Então, o Enem também se preocupa em decidir temas que vá deixar ele lá em cima, nos elogios populares, não é? Ele não vai trazer temas tão previsíveis assim, porque aí todo mundo vai, o INEP traz esse tema aí, todo mundo já sabia que ia ser e tal. Então é possível que seja temas que a gente não esteja nem esperando. Por isso que eu não trabalho com aquilo que eu não tenho controle. Não é? Eu não tenho controle sobre o tema. Eu falo muito isso nas minhas revisões. Santo Antônio dos Milagres, é isso? SA Milagres. Está dizendo que está travando muito. Vamos esperar aí, deixa esse satélite ficar descansadinho. Pode ser por isso, sinal mesmo. Viu, Santo Antônio dos Milagres?
Pode ser sinal mesmo ruim. Beleza? E aí, reportagem expositiva, quando apenas apresenta fatos de forma objetiva e imparcial. Imparcialidade, pessoal, é não tomar partido, viu? Essa palavra imparcial é ninguém ficar do lado de nenhum. É o repórter não tomar partido dentro da entrevista, da reportagem. Opinativa, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Agora sim, essa daí é opinativa. O repórter ele se coloca de forma bem forte dentro da reportagem. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Um documentário, por exemplo, pode ter sim esse caráter interpretativo aí. Aqui é como se fosse um exemplo, de um jornal. E aqui nós temos quilos de mais, saúde de menos. Uma reportagem zona massa demais, que dela pode gerar uma frase tema. Desafios para o controle da obesidade no Brasil. Desafios para o combate da obesidade infantil no Brasil. Olha aí. A pessoa cair esse tema. E tu ter acabado de ter lido essa reportagem aqui. Tu vai para lá todo de peito estufado. É natural que o Enem traga fragmentos de notícia, pedaço de uma notícia dessa. Traga um infográfico como esse, ó. O infográfico aproveitou a silhueta de uma pessoa gorda e trouxe aí, ó, as porcentagens, não é, da população que estão acima do peso, entre as idades e tudo. E aí, claro que eu não vou sugerir a leitura dessa reportagem, mas já estou dizendo que é um tipo de texto que vai nos deixar bastante informado. E essa informação vai nos ajudar onde? A formatar nossos argumentos, a configurar nossos argumentos. Vai evitar que a gente fique boiando sobre o assunto. Então, por isso, fica ligado, isso é muito importante, galera. Tinha uma coisinha que eu ia falar para vocês, quando eu falei ali de textos motivadores, que eu acabei esquecendo. Infográfico é um texto motivador, uma charge, uma tirinha também é um texto motivador, que pode vir lá na prova de redação. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que 52% da população está acima do peso. Na região são cerca de 686 mil. Era isso que eu ia falar. Se, porventura, te der um brancão e tu quiser aproveitar um número desse aí, tu pode, ó, e produzir um discurso diferente do que está lá no texto. Produzir um discurso em cima disso aí. A reportagem é texto em primeira ou terceira, tanto faz. Lá o Enem não, o Enem é só em terceira pessoa. Presença de títulos é obrigatório, claro que em toda reportagem o título é a manchete, é aquilo que vai fazer o chamamento, por isso manchete, não é? É um chamamento, muito massa o chamamento. E não é nem professor Fim, não, o título não é um chamamento, o título não é um elemento obrigatório. Esses slides ficam, acho que quer dizer isso, ficam disponíveis na plataforma do Canal Educação, ficam sim, tá bom? Por algum tempo, até a aula em si, você pode ter acesso à aula aí, gravada, e aos slides também. Por isso mesmo que quando não dá tempo eu fazer as questões aí, você pode estar pegando lá. Temas sociais, o Enem adora, políticos econômicos, o Enem tem uma certa ressalva de fazer temas políticos e econômicos, porque ele sabe do público-alvo a que se destina a prova, é um público de adolescentes e jovens que possivelmente não foram, vamos dizer assim, conduzidos à leitura do universo econômico, cultural, científico, mas social. Por que social? Por quê? Social, porque o Enem acredita que o aluno está inserido no meio social. Então, se porventura o Enem traz algum tema... lembrei o que eu queria dizer, rapaz. A gente falando aqui da obesidade. Domingo agora, o Fantástico trouxe a reportagem sobre o fenômeno da gordofobia, que é a aversão que a gente tem a pessoas gordas. Muitos deram entrevista, inclusive famosos, como a Jojo Todinho e muitos outros. Domingo agora. Então, o Enem gosta de trabalhar temas que passem no universo do grupo de minorias que sofre preconceito.
O áudio está travando muito aqui para nós. Ô, Santo Antônio, faça-nos um milagre. Beleza? Não, acho que é Santo Antônio. Não é, Jana? É isso aí. Tá dizendo que está travando muito, a gente não pode fazer nada, a não ser que você tenha alguma orientação para dar a eles, eu não tenho. Acredito que seja problema de satélite, já que é Kit IPTV Seduc. Sim, rapaz, o tema, né? Por que o Enem adora trabalhar o social? Porque mesmo que o aluno não tenha domínio teórico-metodológico, mas ele tem domínio de vivências. Talvez um tema que envolvesse alguém que é invisível por não ter documento, pegue esse aluno mesmo pela emoção dele ter alguém na família que já viveu isso. Quando o Enem traz os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental, talvez o Enem esteja atendendo alguém que ali está fazendo a prova, que tem algum parente com problema de saúde mental. E quando o Enem trabalha o tema da manipulação pelo controle de dados na internet, o Enem está trazendo um tema em que o aluno está inserido 24 horas, manipulado dentro dessa internet. Quando o Enem traz um tema relacionado à democratização do acesso ao cinema, o Enem quer, claro, cinema é o recorte que tinha que ser feito mesmo, mas o Enem está trazendo esse aluno para dentro da cultura. Para ele ver como é que esse aluno entende a cultura. Então, eu fiz resgate aí, ó, 18, 19, 20, 21. Não é? 17, vamos até 17, Livramento. Você vai gostar, que é justamente o tema que fortalece o vosso emprego. É o tema que fala das pessoas surdas. Então, foi o processo de formação educacional de surdos. Volta, Rufino, estou gostando. 16, racismo. Foi o tema que trabalha a questão do racismo estrutural e a intolerância religiosa. Volta, professor. 2015. Persistência da violência contra a mulher, Livramento. Volta, professor. 2014. A questão do marketing infantil. Volta, professor. 2013. A questão imigratória. 2012. A lei seca. 2011. A questão de se viver em rede, os limites entre o público e o privado. Aí 2010 eu esqueci, já chega, aí 12 anos, tá bom demais. Linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade. Vê que a reportagem, cara, ela fica muito permeada de duas características. Ela pode levar a característica da notícia e dela própria. Ela aceita a subjetividade, a notícia só aceita objetividade, não é? A notícia é no discurso direto, aqui é no indireto. Indireto, o que é isso, Rufino? É quando eu assumo a fala de alguém dentro do meu texto, não é? Aí eu faço no discurso direto, não é? Quando eu assumo a fala de alguém no meu texto, não é? Não, direto é quando eu abro aspas e deixo esse alguém falar no meu texto, é assim. E o indireto é quando eu assumo. Então, se eu começar assim, ó. René Descartes um dia disse, : penso, logo existo. Aí eu fiz o discurso direto. Agora, se eu digo assim, segundo René Descartes, pensamos e existimos, né? Segundo René Descartes, o penso, logo existo é uma maneira... então eu estou tomando emprestado de forma indireta a fala de alguém. É assim que funciona. Linguagem formal, aí eu não abro mão, nem na reportagem. Não abrimos mão disso. O fim, onde é que pode ter linguagem informal? Pode ter nos cartoons, pode ter nas charges, nas tirinhas, pode. Agora, nas notícias, nas reportagens, na redação Enem, a linguagem é formal. E o texto é assinado pelo autor. Então, tem que ter a cara do repórter. Aqui nessa reportagem, ó, foi o Gomes e a Halmer, a Mariana Halmer. Eu não estou conseguindo ler o primeiro nome, mas eu estou lendo os sobrenomes. Gomes e Halmer, uma jornalista mulher, um jornalista homem, fizeram essa reportagem. O editorial não. O editorial também é um texto dissertativo, crítico.
Só que o editorial não leva assinatura de ninguém, a não ser a empresa é que assina por ele. Covid não está de brincadeira, mesmo nos locais em que a vacinação está mais avançada, como no estado americano da Flórida, as variantes do vírus espalham alertas e preocupação de um novo impacto sobre a vida e sobre a economia. Uma reportagem lindérrima, não é? Em que, de um lado, tem uma pessoa aí visitando a Disney, não é? Mesmo assim, ela foi de máscara. Assim que abriu os passeios, né? O pessoal teve que fazer turismo, porque senão ia morrer essa área econômica. Mas a gente vai ficar por muitos anos vendo ainda situações de fotos antigas, de pessoas de máscara. Aí quem for nascendo, né, na geração nova e vai estar nos livros, aí vai ver a foto. Algum professor de história vai dizer, olha, em 2020 estourou a pandemia no Brasil. Como é que as pessoas... Então vai ser até motivo de histórico de aula nos livros essas imagens. Aqui só para mostrar como é que se engendra, não é, a reportagem dentro do universo aí jornalístico. Tem um título, um subtítulo, tem o crédito aqui, agora deu para ler melhor aqui, ó. Jaqueline Mendes é quem assina a reportagem. E aqui o corpozão do texto. Então são 4 partes aí muito bem informadas aí para vocês. A imagem ilustrativa também é um 5º elemento, serve também a imagem ilustrativa, ajuda demais, não é? Porque às vezes as pessoas elas são chamadas a atenção mais pelo universo imagético do que pelo universo escrito. E aí uma reportagem pode sim vir colocado uma imagem para poder enriquecer. Você tem medo de avião? Aí tirado da revista super interessante. Eu amo essa revista, gente. Inclusive, até um dia desse eu tinha assinatura dela por 1 ano. Aí, hoje tem as 12 revistas, né? 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Uma revista muito legal, algumas aulas eu preparei de cima dela, alguns temas eu preparei a partir da capa delas, nunca esqueço. Ano retrasado eu tive, foi passado, eu fiz uma redação sobre a questão dos transportes movidos a energia limpa. É porque na capa veio um fusquinha, movido a pilha. Aí, os carros elétricos. Também tem uma redação sobre a questão do novo modelo de energia eólica e energia solar. Gosto demais dessa revista, sem falar que nela tem muitas curiosidades. Vamos ler aqui esse trecho, ó. Muita gente tem ao menos um pouquinho. Respondendo a pergunta, né? Você tem medo de avião? Muita gente tem, ao menos um pouquinho, é verdade. Mas não deveria. As estatísticas mostram que, ao embarcar num avião, a sua chance de morrer é de apenas 1 em 10 milhões. E de hospital você tem medo? A maioria das pessoas não tem, pois acha que nada de errado acontecerá. Só que acontece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 300 pacientes morre por consequência de erros médicos. Olha que comparação mais louca a super interessante está fazendo, né? Ou seja, pegar um avião, Luana, é 33 mil vezes mais seguro do que ser internado. Que coisa. Um estudo da Universidade Johns Hopkins constatou que o erro médico mata 251 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, onde ele é a 3ª maior causa de morte, só perdendo para o infarto e o câncer. É como se todo santo dia caíssem 2 Boeings 747, sem deixar nenhum sobrevivente. No Brasil, o cenário pode ser ainda pior. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar estimou que, em 2015, 434 mil brasileiros tenham morrido devido a erros no atendimento médico, que são a maior causa de óbito no país. Que coisa super interessante, não é? Não é à toa que a revista leva esse nome. Não é à toa que a revista leva esse nome. E aí nós vamos fazer o primeiro exercício, Luana.
Bota um tempinho aí para ver se tem alguém que possa participar. Vamos fazer um teste com Santo Antônio dos Milagres, ver se eles estão ouvindo. Dá-me o gabarito, meus amores. Baixa Grande do Ribeiro, Germênia. Tem um gabarito pra gente aí, essa questão, ou fica sem gabarito? A giganta em si. Bora, meu chat. Tem alguém no chat para propor um gabarito pra gente aí? Tá fácil, eu já sei mais ou menos qual é a letra. Dá pra chutar um aí, sabia? Bem, e acertar. No excerto da reportagem, que é aquele trecho lá. Há comparações entre as possibilidades de alguém ser vítima de acidente aéreo ou de erro médico. E é mesmo, você viu lá que ele convenceu a gente. Começa com uma perguntinha despercebida, hein? Despretensiosamente, malandramente. É isso, a música é antiga. Falta eu entrar com essa música aí, viu? É Livramento. Acabou meu repertório, porque ainda bem que acabou também as viagens, praticamente. Só tem mais um aí. Mas quem vai é minha amiga Penha. E aí, é isso. Malandramente. Agora veja. Eu fiquei impressionado, tu não ficou não? A gente tem medo de avião porque nós somos bestas. Mas o texto aí nos convenceu que você tem que ter medo de se internar no hospital. E a gente achando que estando no hospital está mais seguro do que estando no avião. Olha que coisa mais paradoxal, não é? Eu acho linda essa palavra do português. Paradoxo é isso. São duas realidades conflitantes, porém fazem sentido dentro do texto. Sim, mas deixando de blá blá blá, quanto às estratégias empregadas, gente, tudo é estratégia. Já contei 1000 vezes a menina que quer ir para uma festa. Chega o pai e diz que porque sim, quer ir porque sim. Não monta nenhuma estratégia de convencimento, Luana. Essa menina não vai. Olha, pai, eu vou sim, porque faz parte do universo humano o entretenimento. Assim como o aspecto espiritual, intelectual, hormonal, seja lá o que há. Aí você começa a argumentar, tá bom? Aí ele quer aí, cara, as estratégias foram empregadas. Identifica-se como característica comum, as duas, que é comum tanto a quem morre de avião como a quem morre, não é, nos hospitais. Mas, na verdade, as estratégias aí foi feita. Nós ficamos entre quais letras aí, pessoal? Vocês não vão dar gabarito, não, eu vou dar aí. Vou revelar o gabarito, que eu já imagino qual é. Hein? Eu estava entre C e D, mas minha dúvida foi tirada aí, que eu fui rápido. Mas era D mesmo. É porque é o seguinte, a C diz assim, a disparidade entre o número de casos no Brasil em comparação aos norte-americanos. Beleza, os números de casos no Brasil são grandes, assim como são grandes o norte-americano. Então, o que é que vai ficar comum? O que vai ficar comum é que em um ano, igualmente, tanto é alto lá no Brasil, tanto é alto lá nos Estados Unidos, como é alto
não é? Aqui no Brasil. Então, isso é a parte comum. Por isso aí, ó, é a letra D. Eu já desconfiava faz horas. Vocês desconfiavam também da letra D? Aí ninguém deu gabarito para nós aqui. Poxa, não participaram, não. Mais uma. Uma das características mais importantes do gênero textual reportagem é um texto de cunho jornalístico, presença de um narrador, linguagem clara e simples, presença de informação e opinião. Uma das características mais importantes. Não significa que essas aqui também não tenham. Claro que tem. Ele está perguntando só a mais importante. Então, é possível que tenha linguagem clara e simples? É possível, mas não é o mais importante. Vão escolhendo aí o gabarito. Quais os suportes tecnológicos digitais em que são exibidas as reportagens? Fácil também, né, não? As reportagens, eles tecnológicos digitais, vacila não. O problema é que às vezes a gente erra porque não vai para o comando da questão, ó. Rádio é tecnológico digital? Hein, pessoal? Jornal é tecnológico digital? Não é, então cuidado. Então, a primeira aqui, a mais importante, é a presença de informação e opinião. E aqui, se é tecnológico digital, tem que ser internet e aplicativos. Eles são do universo midiático, não é? Digital. Olha, a Palona Maria apareceu aí, graças a Deus. E aí, a reportagem é um gênero exclusivamente expositivo? Exclusivamente expositivo? Não. Não é. Na reportagem encontram-se características dos gêneros argumentativo, descritivo, argumentativo. Na verdade, eu botaria bem aqui, ó. Aqui é R de resposta, viu, pessoal? Desconsiderem. Nesse segundo argumentativo, eu colocaria a palavra narrativo. Argumentativo, descritivo, narrativo e, por vezes, injuntivo. O que é isso, professor? Porque pode ver reportagem que nos dê orientações. Injunção é isso. Texto injuntivo são aqueles responsáveis por nos orientar, de alguma forma. E o ensaio, porque estava lá no início da minha aula, o que é o ensaio e o que é que não é o ensaio. O ensaio, ele é acadêmico. A gente não anda fazendo assim todo dia um ensaio, não. Não, professor, ensaio sim. Ensaio é aqueles que os artistas fazem na Globo para apresentar a novela. Ali é um ensaio cênico, né? Aqui o ensaio que a gente está falando é um ensaio textual. É uma breve descrição de um texto com opinião. Fatos importantes sobre um autor com a opinião. Análise de um certo período com datas, etc. Isso é um ensaio. Aí tem gente que pensa que é apenas um resumo de um texto, não é. Bom. Biografia de um autor, bom, não é. Reunião de datas de um certo período, bom, não é. Só fica o que é verdinho ali, ó. Trim, trim. Não sei por que inventaram isso, né? Sonzinho, trim. Mas é o de certo. É que eu tô querendo, na minha infância, imitar os programas de palco. Como identificar o ensaio? O ensaio pode ser encontrado como um texto formal e informal, ou informal. Pode haver críticas explícitas ou subliminares. Que é isso, Fino? É sinônimo para a palavra implícito. E o que é implícito? Piorou. Implícito é aquilo que não está claro. Eu preciso interpretar, eu preciso ir buscar nas entrelinhas. Está escondido. Pois pega a palavra escondido, já que para ti é mais fácil. Então, subliminar e implícito é aquilo que está escondido. É de fácil leitura, sem necessidade de provar o que se diz. Não existe uma estrutura fixa para este gênero, mas normalmente é encontrado com tema, título, corpo do texto e bibliografia. O ensaio caracteriza-se por ser discursivo, argumentativo e expositivo. Pois se é, meu amigo, já imaginou? Vamos supor que o professor me dê uma obra, não é? E eu vou fazer o resumo dessa obra, ao mesmo tempo defender, com minha opinião, o que eu penso sobre ela. Eu estou fazendo um ensaio.
Ah, professor, mas isso aí não é uma resenha? Sim, a resenha tem caráter mais curto e é altamente, vamos dizer assim, objetivo. O ensaio, não, o ensaio ele é mais amplo, ele pode vir permeado de muitos tipos de argumento. Beleza, pessoal? A resenha crítica é um texto que vem logo após uma breve sinopse, aí você faz uma resenha crítica, é só se posicionar, elogiando favoravelmente a obra ou avaliando desfavoravelmente a obra. Tá aí. Estrutura do ensaio, o assunto abordado e problematizado no texto, o título, a palavra ou frase relacionada com o tema que será abordado, o corpo do texto, desenvolvimento do texto composto pela argumentação do autor, tem introdução, que é a apresentação do tema que será desenvolvido, desenvolvimento, redação com reflexão, argumentos e críticas, se houver, e conclusão, encerramento com final original. Aí, claro que você vai botar biografia, bibliografia, são as obras consultadas, colocadas em lista no fim do texto, de ordem alfabética, obedecendo às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Isso aqui não vou se preocupar, não, que vocês vão saber demais isso aí quando chegarem lá no curso superior. Então, por isso que o ensaio ele tem um pouco mais um caráter bem acadêmico mesmo. Não é? É preciso um professor ensinar a gente a fazer um ensaio, porque o ensaio ele requer regras da BNT por ser um texto acadêmico. Ele é do universo acadêmico, assim como os TCCs, os artigos científicos, as monografias, são textos bem acadêmicos. Aqui nós temos um mais simplório, que não segue esse rigor acadêmico, porque é um ensaio um tanto mais informal. Vocês viram lá que a gente pode ter ensaio nesse universo. Aquele lá que eu mostrei é mais no universo acadêmico, esse não. Ensaio sobre o amor, Arthur Pires. De início, preciso dizer que querer viver o amor da cabeça aos pés, assim como lindamente cantou Gal, em Dê um Rolê, não é motivo para se encabular. E, se ainda não consigo plenamente hoje, saliento que a busca por amor e liberdade é uma constante para mim. Viver o amor de forma libertária, porque, penso eu, concordando com o que disse Che em Obra Revolucionária, ser revolucionário exige grandes sentimentos de amor. É impossível pensar um revolucionário autêntico sem esta qualidade. O mestre Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, completa: não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vá deixar de ser amorosa. Digo mais, na atual sociedade do controle e da dominação quase total, amar é uma das virtudes mais preciosas que nos sobraram. Mas sai mesmo, todo opinativo, né? Show de bola, gostei. O ensaio é um texto em que há a exigência da língua padrão, fatos e opiniões não se misturam, pode ser feito em primeira pessoa, subjetivamente, predomina o caráter da impessoalidade. Né? Esse aí está fora, né? O caráter da porque ele é muito opinativo, ele é muito subjetivo, a pessoa se coloca mesmo, né? No ensaio sobre o amor, a opinião do autor sobre o tema, que eu acho que era o tema, acho não, é. No ensaio sobre o amor, a opinião do autor sobre o tema é: amor é liberdade e revolução, amor anda junto com a opressão, amor é apenas uma virtude, amor é uma dominação um do outro. E aí, é mais para a letra A, tem mais que é fácil de ser eliminada, né? Amor é apenas uma virtude ou amor anda junto com a opressão? Essa daí, se bem que não chega nem a beirar. Na hora que eu estava lendo, eu lembrei de uma música de Zé Ramalho, Sinônimos. E aí tem um trecho da música que diz: sinônimo de amar é sofrer. Então, quem ama acaba sofrendo. Então, a primeira ensaio é um texto em que pode ser feito em primeira pessoa e tem caráter muito subjetivo. Por quê? Porque está bem forte a opinião. Beleza? Essa aqui está fora porque a palavra impessoal não se encaixa no ensaio. Porque o ensaio, o foco dele é você
colocar sua opinião. A exigência da língua padrão nem sempre, porque há ensaios mais informais. Fato e opinião não se misturam, é claro que se mistura. Por isso é um ensaio. Na outra, o amor é liberdade e revolução. É o que mais se encaixa no ensaio lá sobre o amor, não é? É claro que em outra ocasião você pode não acreditar que amor seja liberdade, porque você vai dizer que você acaba que morrendo para si mesmo, para deixar que o outro se sobressaia, então isso não é liberdade, tem muitos pontos de vista, mas ao mesmo tempo em que a pessoa talvez morre para si, para que o outro viva, é uma forma de ela ser feliz. Então, nesse contexto, o amor é liberdade e revolução, porque vamos pensar aqui no cristianismo. Não queria nem trazer essa temática, mas é revolução por quê? Porque justamente aqueles que mais amaram historicamente são aqueles que mais escandalizaram o natural, né? Então, se de repente eu só tenho um chinelo e tiro dos pés e dou para alguém calçar, é uma forma bem revolucionária de amar, porque o capitalismo que nós estamos inseridos não vai fazer com que a gente pense assim, essa doação total. Então, acaba sendo revolução nesse sentido. Aqui já é uma opinião minha. Então, amar de forma ágape é deveras muito escandaloso e muito revolucionário. E o último gênero que aqui me propunha a aula, não é? Estava lá, que é a resenha. Falei ainda agora em resenha para vocês. Sinopse, resenha, resumo, são gêneros que andam juntos. Então, a resenha, como gênero textual, pode ser nomeado como um resumo crítico, bastante usado no meio acadêmico também, em diversas matérias e contextos. É um gênero intertextual, em que conecta com outros textos de diferentes autores. É um texto que sempre tem algo por preferência, seja em livros, revistas, vídeos ou filmes. Então, a resenha sempre vai focar em algo de sua preferência. É um livro, uma revista, um teatro, uma peça. Resenha é de extrema importância no letramento acadêmico, para que o estudante tenha uma perspectiva de criticidade e desenvolva resenhas acadêmicas com excelência, que irão corroborar com a sua vida profissional. A principal função é analisar e criticar o conteúdo que está em pauta, despertar o lado crítico do leitor e apontar lados positivos e negativos. Show? Vamos ver uma aqui. Há uma diferença clara entre uma crítica construtiva e outra destrutiva. Aqui ainda é trazendo a temática lá da coisa, porque são dois textos altamente críticos. As críticas construtivas são aquelas que são apontadas para que tenhamos melhorias em nossos pontos fracos. Verdade. Então, quando eu faço uma resenha criticando determinada peça teatral, eu não estou simplesmente querendo acabar com a peça, mas sim fazer com que ela se engrandeça no próximo espetáculo, ela faça adaptações. Geralmente, elas são encontradas em feedbacks ou naquele famoso toque que alguém próximo nos dá devido a uma situação adversa. As críticas destrutivas são aquelas feitas de maneira incorreta, indelicada, em público, com acusações sem fundamento, sem qualquer contribuição para o nosso crescimento e amadurecimento. Isso aí é deveras uma crítica destrutiva. Elas são feitas por pessoas despreparadas, que não têm habilidade para oferecer um feedback assertivo. Acho linda essa palavra, ela está muito em voga hoje. A questão da gente ser assertivos, no sentido de a gente saber colocar a palavra no momento certo. Aí é claro, se nós temos amigos do nosso lado, muitas vezes nós somos regulados, né? É essa regulagem que nos dão os nossos principais amigos, nossos melhores amigos. Muitas vezes essas regulagens são nos dadas para o nosso bem e não simplesmente para que a pessoa se engrandeça, se agigante em cima do outro. Isso é terrível, mostra muito da fraqueza de quem regula. Então, aquele que regula e regula de forma desassertiva, de forma desequilibrada, de forma despreparada, quem é realmente despreparado é quem regula. Mas quando se faz uma regulagem massa, meu amigo, a pessoa deveras assume-o. E aí tem esse memezinho, qual a diferença, né? Crítica
construtivo e destrutivo. Acho que trouxemos bem a diferença aí, bem legal mesmo. Crítica ao ataque de misoginia. E vamos ver agora aqui nesse exemplo. Gostei. Monteiro Lobato, já jornalista consagrado, publica o artigo, que ficaria conhecido como paranoia ou mistificação. Eu não concordei muito, não. Eu até fiquei assim triste. Cara, Monteiro Lobato, bicho. Pai da literatura infantil brasileira. Mas o cara não é perfeito. Ele é passível de erro. Né? Na edição noturna do Estado de São Paulo, a crítica violenta de Lobato reflete desastrosamente sobre a exposição e a vida familiar de Anita Malfatti. A artista recebe de volta muitos dos quadros que tinham sido vendidos e, evidentemente, sofre bastante com tudo isso. A Buba é um dos pontos mais altos da pintura de Anita Malfatti, viu? Não é a Anita que tu conhece, não. É fruto de uma fase em que a sua pintura expressionista absorve elementos cubo-futuristas. E aí, o que é que houve? Houve que foi feita essa crítica aqui, não é? Aí nós vamos analisar se foi construtiva ou destrutiva. Chocado com a exposição de Anita Malfatti, escritor dispara. Talento fora do comum, porém a serviço de uma nova espécie de caricatura. Ou seja, ela usa essa técnica aqui, ó, e aí, que para a época, Monteiro Lobato achou que não estava dentro do padrão condizente com a crítica artística, literária. Chamou de caricatura. Que a caricatura é justamente o quê? É um desenho tido como um pouco mais sarcástico, em que na caricatura se bota em relevo alguma característica da pessoa caricaturada, mais como um deboche, como um sarcasmo, de forma cômica até. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Olha, ele começa elogiando, né? Ótimo, até aí está acertando. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, olha o famoso entretanto. Aqui foi só elogio, Luana. Agora vai vir aqui a lapada. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, começou a crítica. Penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Ou seja, bagunçou com a obra da moça. Disse que a obra da moça não passava de uma caricatura. Sejamos sinceros. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti. Cara, ainda usa uma expressão latina. E tudo quanto. É como se ele tivesse e tutti frutti. Faltou ele dizer e tutti frutti, que é aquela balinha que vinha melancia, goiaba, acerola, manga, melão. É o tutti frutti. Não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Aí, por isso, paranoia do Monteiro ou misoginia, não é? Que foi o que foi perguntado ali naquele primeiro. Misoginia, você sabe que é uma versão à situação de poderio feminino. É o que muitos acham. Aí continua, cara. Aqui, não fosse a profunda simpatia que nos inspira o famoso talento da senhora Malfatti,
e não viríamos aqui com esta série de considerações desagradáveis. Há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. Olha. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera. Ele ainda quer se auto-justificar logo, para ninguém vir jogar pedra nele. Embora dura, e lhe traduz chamente, sem reserva, o que todos pensam dele por trás. Os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes darem sempre a amabilidade, sempre quando elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso, e sobre falso, nocivo. Quantos talentos de primeira água, se não transviaram arrastados por maus caminhos pelo elogio incondicional e mentiroso? Se víssemos, senhora Mafaldi, apenas uma moça prendada que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centelha de talento, calar-nos-íamos. Ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Acho assim um paraveado desse povo inteligente assim, uma maravilha, né? Então, a nossa aula chega ao fim e você tem o deleite de continuar a leitura desse texto e as questões que ainda estão por vir aí, buscando os nossos slides no nosso canal. Bye, bye, fui, Deus proteja a todos.